Então, a graça e a paz. Amém, amados? Mais uma vez, eu quero agradecer os irmãos aqui que se dispuseram, saíram de suas casas nesse dia tão especial de passar com a família, a Páscoa, e de estar aqui também buscando ao Senhor. Então, conforme eu quero aqui compartilhar com os irmãos uma palavra sobre o tema mudanças que trazem consertos. Amém? Você pode repetir comigo? Mudanças que trazem consertos. E eu quero ler lá Hebreus capítulo 12, no versículo 23 a 29. Então eu quero aqui falar com os irmãos, ministrar uma palavra no coração da igreja, de uma experiência própria que eu tive durante esses dias de mudança, literalmente mudança na minha vida, né? E também associar com a Páscoa. Eu creio que vai ser uma palavra muito gostosa. Os irmãos vão gostar dessa palavra, mas que o Espírito de Deus possa abrir o seu entendimento para você compreender essa palavra. Hebreus capítulo 12, no versículo 23 e 29, Hebreus 12, 23 até o 29, diz assim, no 23: a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, vede que não rejeiteis ao que falo, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém? Coloca a mão no teu coração e diga assim: obrigado, Senhor, por esta palavra, nesta noite, em nome de Jesus. Amados, depois eu quero estar falando mais para os irmãos a respeito do que o autor de Hebreus acabou aqui de citar. E antes disso eu quero dizer aos irmãos que literalmente os irmãos sabem que eu mudei da cidade de Três Corações para o Cambuquira. É propriedade nossa ali própria, porque aqui em Três Corações eu estava morando numa casa alugada. Então eu quero compartilhar essa palavra, porque neste momento de transição, neste momento de mudança, de endereço, que eu mudei de Três Corações para Cambuquira, o Espírito de Deus, nesses dias que eu estava de mudança, ele falou fortemente comigo. Então faz 2 semanas que nós mudamos de cidade, e muitos sabem, os irmãos sabem que a gente pagava aluguel, que a casa aqui não era propriedade nossa, e agora nós estamos morando na nossa própria propriedade, e isso é uma bênção de Deus. Obrigado, irmão. Então os irmãos sabem também que toda mudança traz transtorno. Quem já mudou algumas vezes sabe que
que as mudanças trazem muitos transtornos, né? E leva vários dias para você colocarem as coisas em ordem, não é verdade? Então, enquanto eu arrumava as coisas, eu estava arrumando lá o meu escritorinho, né? E lá eu formei um quadro de visita, e nesse quadro de visita também ficou sendo meu escritório, né? Inclusive, né, o Fabiano vai ficar nesse quartinho que nós arrumamos lá, que é um quarto de visita, né? Vai estrear ele, vai estrear o quartinho de visita, que é o meu próprio escritorinho também lá. E ficou ajeitadinho, né? Ficou até bom, né? Apertadinho, mas graças a Deus deu para mim fazer ali os retoques que precisava. Então, e nessa que eu estava arrumando as minhas coisas do escritório, o Espírito de Deus começou a conversar comigo, né? Começou a falar comigo que para a gente, muitas das vezes nas mudanças, acontece quando a gente está colocando as coisas, a mudança, a gente precisa colocar as coisas em ordem, né? Então, enquanto eu arrumava as mudanças, né, eu percebi que na minha casa tinha muitas coisas desnecessárias, né? Coisas que nunca nem eu ia usar. Tinha até pote lá, uns potinhos de colocar caneta que nunca usei, estava lá. Só tinha tantas outras panelas, né? Às vezes que nós não usávamos mais. Tinha tantas coisas na casa que, né, ajudou, né? Porque a gente acabamos, nós tínhamos a casa lá no sítio, que tinha alguns pertences, ajudou com as coisas aqui, mas mesmo, né, nem falando das coisas que estavam lá, mas das coisas que estavam aqui, que a gente morava, muitas coisas desnecessárias, né? Então, né, que a gente às vezes nem estava usando e estava guardando, só ocupando espaço. E muitas dessas coisas, tinha coisa que nem prestava mais, irmão, tinha coisa lá que era lixo, guardado, coisa que nem precisava mais. Tinha sapatos meus que já deteriorado, bolsa, né? Minha esposa tinha bolsa lá que estava lá esfarelando, né? Tivemos que jogar. A mulher gosta de bolsa, né? Não gosta de guardar bolsa, né? Tinha bolsa lá que estava esfarelando. Então, para que guardar uma coisa que você não está usando, não é verdade? Para que guardar esses objetos que você não usa? Então, teve muitas coisas boas, mas que nós não estávamos usando, que para a gente não valia nada, mas para outras pessoas pediram aquilo e serviram e foram muito boas. Foi um rapaz me ajudar lá, tinha um colchão que para mim não servia mais, mas ele falou: não, esse colchão para mim está novo, e levou o colchão embora. Eu fiquei tão feliz e ao mesmo tempo fiquei assim, meu Deus amado, né? Às vezes para nós aqui não tem tanta serventia, mas uma pessoa precisando de um objeto daquele. E aquilo ali Deus foi falando comigo, né? Foi mostrando algumas coisas. E eu pude abençoar algumas pessoas, né? Com móveis, né? Doamos. Até o seu Tião foi abençoado lá, né, seu Tião? Né? Ganhou lá aquele rackzinho, né? Para a nova casa que ele vai dar, sofá, né, seu Tião? Então, né, de boa ali um material, coisas móveis que nós não íamos utilizar. Algumas coisas a gente fez questão de guardar, porque nós cremos que Deus vai nos dar uma outra casa no próprio sítio mesmo, né? E ali nós vamos fazer uma casa até para os irmãos lá, passar uns dias com a gente lá, no dia que estiver lá, tem uma casinha lá para eles se hospedar, né? Para ficarem lá, quer passar lá um final de semana, então às vezes não dá para ficar numa casa, tem outra casinha. Então esse é um dos meus propósitos também, e receber alguma família de São Paulo. Então guardamos algumas coisas que a gente sabe que nós vamos utilizar mais para frente. Mas enquanto eu colocava alguns móveis no lugar, eu precisei de desmontar muitas coisas. Então eu quero dizer aos irmãos, né, que enquanto eu fazia essa arrumação e colocava as coisas em ordem, Deus me deu essa mensagem dizendo: é tempo de mudança, mas também é tempo de conserto.
Essa foi a mensagem que Deus trouxe para mim. Porque no meio da mudança, irmão, você sabe que às vezes sempre o móveis acaba, né, ali um pezinho quebrando, né? Então você pega um armário, o pé cai, você precisa consertar. Às vezes um móvel que está meio jogando, você precisa dar uma ajustada, ele está novo, mas precisa de acolchar mais um parafuso ou trocar uma peça. E quando a gente, na mudança, vai reparando, vai vendo essas coisas, vai consertando aquilo que precisa ser consertado. Então, teve móveis que eu precisei de desmontar e depois montar, precisei de consertar alguns que estavam ruins, precisei de apertar os parafusos, outros estavam frouxos, né? E fazer novos furos na parede para fixar alguns móveis, né? Então tudo isso traz transtorno, sim ou não, irmãos? Tudo isso traz serviço. Então, desde quando eu casei, eu mudei de casa lá em São Paulo, quando eu morava lá, 3 vezes eu mudei lá. Tivemos 3 mudanças, né? Imagine, toda mudança tem arrumação, tem conserto, tem transtorno. E olha só que coisa profética. E aqui em Minas, eu também tive 3 mudanças em 3 corações. 3, então 3 em São Paulo e 3 aqui são 6. A última é a 7ª, que foi para a nossa própria propriedade, que é o sítio. Então 7 mudanças. Deus quer falar alguma coisa no meio de tudo isso, porque 7 é o número completo, é o tempo perfeito. Então, amados, eu creio que eu e a minha família viveremos um novo tempo daqui para frente. Eu também creio que este marco é profético também na nossa igreja, no nosso ministério, no nome de Jesus. 3 mudanças em São Paulo, 3 mudanças aqui, e a 7ª da nossa própria propriedade. Agora, eu não estou dizendo que não vai haver mais mudança, porque eu não mando na minha vida. Deus pode me tirar de lá, eu estou lá, minha vontade é ficar lá, vendo os passarinhos cantar, né? Morando num lugar, num jardim daquele, né? Acordar de manhã, tomar um café num jardinzão daquele tão grande. Eu estou me sentindo como se eu estivesse no Éden. Os passarinhos, tem lá um passarinho, fez ninho bem na nossa varanda, outro uma bota lá, Deus até postou foto. É tucano que aparece. Amados, é uma coisa maravilhosa, mas se Deus falar agora é tempo de levantar a tenda e sair, eu tenho que sair, eu não mando mais na minha vida. Eu nunca falo mais disso, eu não faço mais, porque é Deus que manda, é Deus que ordena, amém, amados? Estamos aqui para servir a Deus, então, mas eu creio que um ciclo se fechou, 7 mudanças, né? É um período, um ciclo, e eu creio que Deus tem algo para nós. E se você entender e compreender, Deus vai falar fortemente no teu coração aqui, porque tudo que passa pela cabeça desce pela barba de Arão até chegar no corpo todo, amém, amados? Então, a mudança, eu quero falar sobre mudanças no contexto bíblico, né? Desde a criação, Deus já começou mudando tudo. Deus já começou trazendo mudança, porque tudo era um caos e a terra era sem forma e vazia, não era verdade? Não é assim que a Bíblia relata? Tudo estava, e Deus teve que fazer mudança, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2. E Deus ali já começou na criação do mundo fazendo mudança. Na onde havia treva, Deus trouxe luz. Na onde havia águas, Deus começou a dar firmamento. E assim também foi na vida de Adão e Eva, quando eles estavam no jardim de boa, vivendo numa boa, mas teve que haver uma mudança, porque eles acabaram desobedecendo a Deus, caíram, né, em desobediência, logo tiveram de mudar, porque foram o que? Expulsos do jardim. E na mudança de Adão e Eva, precisou ter conserto, não é verdade? Houve conserto na vida deles, pois a vida daqueles, né, daquele dia, depois da queda de Adão e Eva,
Então, não foi a mesma coisa o dia para eles ali de convivência em comunhão com Deus. A relação deles com Deus teve que haver algumas alterações, algumas mudanças, não de Deus para eles, mas deles para Deus, porque eles passaram a devido à desobediência, entrou o pecado. E aconteceu o quê? Que Deus, lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 23, o que aconteceu? Deus os lançou fora do jardim. Então ele teve que pegar a maligua dele e sair do jardim. Então eles tiveram que mudar de endereço também. Saíram dali, teve que arrumar um lugar para conviver. E depois, mais para frente, para que houvesse ali um conserto na vida de Adão e Eva, eles tiveram que sair de lugar. E também houve uma mudança na vida de Noé, porque a terra estava contaminada com pecado. A Bíblia fala que o cheiro do pecado já estava chegando nas narinas de Deus. Então, para que houvesse um conserto, também teve que haver uma mudança radical. E ali, nós vemos na vida de Noé, que a mudança de Noé foi muito grande, que precisou até de uma arca. Um caminhãozinho igual o meu não dava para fazer a mudança de Noé, porque Deus, aquele caminhão que levou a minha mudança, mas ali a mudança na vida de Noé foi grande, até teve que construir uma grande arca, porque Deus teve que, escolheu ali o casal de cada animal para poder ali junto, porque Deus ia fazer uma mudança na terra por causa do pecado, da desobediência do povo, para então haver também um conserto. E depois de Adão e Eva foi aonde que surgiu o que? O arco-íris, que simboliza a aliança entre Deus e o homem, que Deus não ia mais ter aquele juízo contra os seres humanos na questão através do dilúvio das águas. Então era para lembrar que Deus tinha uma aliança com o homem, mas antes dessa aliança teve que haver o que? Mudança. E a mudança teve que trazer um conserto. E ali então houve na vida de Noé. E eu posso aqui, irmãos, ver em toda a Bíblia, como no caso do patriarca Abraão, que teve que sair também da tua terra, do meio da tua parentela, lá de Ur dos Caldeus, de Padã Arã, e também passou por um conserto, da sua maneira de como servir a Deus pela fé. Então ali Abraão é conhecido como pai da fé, porque a maneira que ele acreditava no Deus vivo, no Deus poderoso, era uma maneira ainda meia rasa, Então teve que haver experiência, ele teve que sair, atender a voz de Deus, sair, mudar de endereço, sair do meio da tua parentela. E ali Deus começou a trabalhar na vida de Abraão. Eu poderia citar vários casos bíblicos, como o de José, que também foi vendido como escravo para o Egito, para que lá no futuro houvesse um conserto também na sua vida e também na vida dos seus irmãos. Olha só como mudança traz conserto. Na vida do rei Davi, quando ele foi fazer a mudança da arca da aliança, que estava em uma outra cidade, mas ele não soube fazer essa mudança, e teve que Deus ali agir, inclusive até aqueles homens que tocaram a harpa morreram, porque Davi estava fazendo uma mudança de uma forma errada, que não estava sendo desde os princípios para carregar a arca da aliança. Aquela mudança não estava certa, e teve que haver conserto na mudança da arca da aliança e de como a maneira correta de carregar a arca. Mas o que finalmente o Senhor quer chegar, pastor, aonde você quer chegar?
Eu quero dizer, amados, que eu creio que Deus tem algo maravilhoso em nosso ministério, amém? Amém. E daqui para frente eu creio que Deus quer fazer mudanças radicais de maneira de como nós estamos aqui servindo a Ele. Aleluia, Deus. Né? Mas para isso também precisaremos de conserto daquilo, precisamos que aquilo que está travando a nossa caminhada com Cristo seja destravada. E eu creio que Deus vai nos mostrar durante esses dias de jejum, Deus vai revelar a nós o que é que precisa ser mudado na nossa vida, no nosso ministério, no nome de Jesus. Então, amado, essa palavra, ela também pode ser, né, aplicada, porque nós vemos na nossa vida, no nosso ministério. Então eu creio, né, que nós precisamos destravar para que a nossa caminhada, né, em Cristo venha fluir, no nome de Jesus. E essa palavra, ela pode ser aplicada em cada vida de uma forma individual, não só no ministério, não só na minha vida. Depois os irmãos vão aí ter direito a falar, mas só para entender, amado, Deus, Ele vai trazer essa mudança individualmente para você também. Deus vai fazer algo na sua família, no seu íntimo. Hoje eu quero que você venha repetir o que o Espírito Santo vai dizer em seu coração, o que é necessário mudar, o que é necessário consertar, arrumar na casa do seu coração o que está torto, o que está quebrado, o que precisa jogar fora, o que era útil, que agora é inútil, que é lixo. Nós vamos ter uma revelação de Deus nesses dias. Aleluia. Nós vamos ver o que o Espírito de Deus quer dizer para nós nesse dia. E se hoje você está aqui, é porque essa palavra é para você também. Amém. E Deus vai fazer uma mudança na sua vida radical. Creia nisso. Aleluia. Eu creio que o Espírito Santo já está sondando o seu coração, pois hoje é dia de mudança, é dia de conserto, é dia de deixar Deus agir. A primeira afirmação que eu quero contar dessa experiência, que quem precisa de mudança também precisa de ajuda. Quando eu tive que mudar, eu precisei de ajuda, e muitos irmãos aqui me ajudaram. Muitos irmãos se dispuseram para me ajudar, mas eu mandei mensagem, eu liguei, né? O irmão Sidney, que foi um dos irmãos que ajudou, eu liguei lá de manhãzinha lá na casa, né? A irmã Cida TV, fala pro Sidney que eu estou chegando aí. Por quê, irmão? Porque eu não ia conseguir fazer essa mudança sozinha. Presta atenção no que Deus está dizendo. Você não consegue mudar a sua vida sozinho, você precisa de ajuda. Quando tem mudanças que é muito fardo para a gente carregar, a gente precisa de ombros para nos ajudar. Olha, amados, lá em Mateus capítulo 10, o maior exemplo de quem quis fazer uma mudança neste mundo, ele precisou de ajuda. Quem é? Jesus. Vamos ler Mateus 10, capítulo 1. Mateus capítulo 10, versículo 1 diz assim: e chamando seus 12 discípulos, aleluia, para ele mudar o mundo ele precisou de escolher 12, e chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses, eles têm nome. Eles têm nome. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, e Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariote, a quem o traiu. Jesus enviou estes 12
e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritano, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Esta mudança radical que Jesus quis implantar no mundo, Ele precisou de ajuda. Se Ele precisou, quem é você? Quem somos nós para dizer que quando nós estamos passando por uma fase, nós não vamos pedir ajuda a ninguém? Amados, nós vemos que nessa primeira afirmação, e chamando os 12 discípulos, eu louvo a Deus que essa mudança que eu fiz, de todas elas, foi a mudança que eu mais tivemos ajuda, né? É uma das mudanças. Teve uma mudança que eu fiz quando eu morava no apartamento. O Sidney, ele sofreu, porque só foi eu, o Sidney, o seu Tião e mais dois, para subir 3 escadas de cima a baixo, 3 andares. Irmão, nós sofremos naquela mudança. Nós não tínhamos muita gente, não conhecíamos muita gente, e graças ao Senhor, essa mudança foi uma bênção. Essa mudança foi uma bênção. Então eu quero dizer aos irmãos que Jesus teve uma missão, teve que mudar do céu para a terra. Jesus teve que deixar sua mansão celestial lá e vir morar nessa terra aqui cheia de pecadores. Ele teve que mudar para quê? Para que houvesse conserto na vida das pessoas. E ali Jesus, ele veio para este mundo, mas ele não fez essa mudança sozinho. Ele também precisou de ajuda. Nós vemos que o apóstolo Paulo, quando estava anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho, trazendo ali o poder para transformações de vida, nós vemos que Paulo, ele também teve pessoas que precisou ali de ajuda para ajudar no ministério dele. Então, essa transformação de vida, amado, só é possível com a ajuda dos mais próximos. Por isso, nós não podemos andar sozinhos. Você não pode ficar isolado. A gente precisa entender isso. É uma das causas das depressões, é quando a pessoa se isola e ela não procura ajuda. É uma das causas da depressão. E nós vemos que lá em Atos, tudo bem que depressão foi declarada como uma doença também, mas todo doente precisa de médico, não é verdade? Precisa de ir no hospital. Você está com dor de barriga, que não consegue, tomou um remédio, não consegue, você tem que ver lá o que está acontecendo. Você está com a dor nas costas que não para, então você tem que ir lá ver o que está acontecendo. E a mesma coisa, se a depressão é uma doença, tem que também procurar ajuda. Amados, eu quero dizer aos irmãos, em Atos capítulo 12, versículo 24, diz assim: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Oh glória! Estava havendo uma expansão do Evangelho. Mas, olha só, Paulo estava fazendo isso sozinho, o apóstolo Paulo. Olha o que diz no versículo 25. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Quer dizer, eles estavam ali sempre com pessoas fazendo o trabalho evangelismo junto. Amém, amados? Jesus não andou sozinho, Paulo não andou sozinho. Em Hebreus, que nós lemos, o texto que nós lemos no capítulo 12, no versículo 23, diz assim: a universal assembleia. Quer dizer, o que é uma assembleia, irmãos? A palavra assembleia quer dizer agregação de pessoas. Não se forma uma assembleia com uma só pessoa. Quando os políticos vão se reunir e querem fazer uma assembleia geral, precisa ter um quórum.
precisa ter uma quantidade de pessoas. Então, o autor de Hebreus, a universal assembleia, diz aqui, e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Quer dizer, sempre uma comunidade, sempre um rebanho, sempre no plural, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, sempre na pluralidade, nunca só de uma forma única, de uma só pessoa. Então, para haver mudança e transformação de vida, Deus quer usar seus escolhidos, e esses escolhidos somos nós, amém, amados? Deus pode até usar o ímpio, porque se nós nos calar, até as pedras clamarão. Olha o que diz lá em Lucas 19:40. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Deus sempre vai usar pessoas para expandir o reino dele, amém, amado? Mas Deus quer usar quem? Quer usar a universal assembleia, que é a igreja. Quer usar nós para expandir o reino de Deus. E a palavra também que diz aqui do profeta Isaías, que ele disse que quem há de ir por nós, lá em Isaías capítulo 6, no versículo 8, que diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu, Isaías estava dizendo, porque Deus estava falando com ele, disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amado, Deus, Ele pode fazer com que toda a criação conheça a palavra dele num piscar de olho. Mas Ele quis usar Isaías, e assim como Ele quis usar Isaías, Ele quer usar você também. Aleluia. Por que Ele quer te usar? Porque tem pessoas que precisam ser mudadas, precisa de conserto, e a forma que as pessoas vão também sendo mudadas, você também vai sendo mudado, você também vai se comportar, você vai melhorando o seu comportamento, você vai tendo mudança de vida, você vai sendo transformado. Isso é uma coisa assim paralela. Então, amado, quem não gosta de mudança não muda. Quem não gosta de mudança não muda, nunca vai mudar, vai ficar paralisado. Então, essa congregação, amados, só vai romper quando todos nós entendermos que o chamado para ganhar vida não é somente do pastor Carlos e da irmã Neuza. Só vai haver mudança neste bairro, nessa cidade, se todos ajudarem, se todos se envolverem neste mesmo propósito. O nosso maior propósito é o quê? Que cada discípulo se torne um ministro. Mas eu tenho que me tornar um pastor? Não quer dizer que ministro você tem que ser pastor. Ministro é aquele que fala do evangelho. Então, que cada casa seja uma extensão da igreja através da célula. E isso é fazer discípulo, que é transformar vidas. Se isso não estiver acontecendo, algo está errado, precisa ser consertado. Nós precisamos expandir, amém, amados? Eu ouvi aí a live do pastor Aloysio esses dias com um pastor. Foi a primeira live que eu ouvi com ele, e esse pastor, JB, se eu não me engano, ele diz assim que de dentro de um peixe tem um cardume, de dentro de uma semente tem uma floresta, e de dentro de nós tem muitas vidas para ser geradas. Nós precisamos gerar. Todo o propósito de Deus na nossa vida é para gerar. Irmão, quando a gente
fica parado no tempo, fica pensando somente no nosso bem-estar. Amado, quando a gente sair desse mundo, o que a gente vai levar para Deus? O que a gente vai apresentar para Deus? Então, até esse mesmo pastor, ele diz que ele ouviu uma frase de um americano que diz que a maior decepção não está numa empresa que quebrou, não está numa pessoa que às vezes não deu certo o negócio para ela. A maior decepção está lá no cemitério, de pessoas que foram enterradas com os seus dons, que enterraram muitas igrejas que poderiam ser abertas, muitas pessoas poderiam ser salvas, muitas pessoas poderiam ser transformadas, mas a pessoa foi enterrada junto com aquilo que ela poderia fazer. E é isso que Deus está mostrando para nós nesse tempo de mudança. Deus quer te usar poderosamente nessa cidade. Deus quer fazer algo poderoso. Amado, e a segunda afirmação, porque a primeira, nós precisamos de ajuda. Ah, pastor, eu não sei pregar. Vai fazer um cursão, o que você vai aprender a pregar? Faça o cursão, se esforce para fazer o cursão. A segunda afirmação, para haver mudança, precisa haver renúncia. Repita comigo: para haver mudança, precisa haver renúncia. Olha só, continuando aqui, o trabalho de Jesus, que mudou do céu para a terra, precisou de ajuda para poder arrumar a casa e consertar, trazer conserto nessa terra. E aqui em Mateus 26, 39 diz assim: e indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, ora, e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Amado, Jesus sabia da grande transformação que ia vir sobre o mundo, que ia vir sobre as pessoas, mas ali, amado, ele teve que renunciar à própria vida. Ele renunciou, teve que morrer na cruz, passar por todo aquele processo da via dolorosa, da chamada via dolorosa, para que hoje eu e você tivéssemos a oportunidade de uma transformação de vida, de uma mudança de vida, de uma nova vida. Tudo isso, mas Jesus teve que pagar um alto preço e ali renunciar à sua própria vontade. Então, todas as vezes que precisamos fazer alguma mudança, pensamos também nos transtornos que a mudança causa. A minha vontade, irmãos, era até a de morar, na casa onde eu estava, mesmo sendo de aluguel. Quem sabe morar ali até por muito tempo, uma casa muito boa, e também sabendo que a mudança traz um grande trabalho. Mas eu tive que renunciar. Nós tivemos que renunciar uma casa que é 2 vezes maior que a casa que nós estamos hoje. Mesmo que a nossa casa, graças a Deus, está bem ajeitadinha lá, mas houve uma renúncia de morar, hoje para a gente comprar pão, a gente tem que comprar pão num dia para 3 dias, até a gente chegar na cidade. Lá não tem padaria. Louvado seja Deus, Deus está fazendo uma mudança aqui, Deus já está querendo fazer pãozinho francês. Bom, pão de queijo já sabe fazer, o pão de queijo ela já sabe, agora fazer um pãozinho francês, eu acredito que é muito mais fácil. Mas o que eu quero dizer aos irmãos, que às vezes eu pelo menos, por mais que a gente queria morar na nossa própria propriedade, a gente tivemos que abrir mão de estar morando num bairro muito bom. Aqui, Santa Teresa é um bairro muito bom de Três Corações, para quem sabe. Quem é tricordiano sabe disso. Morar perto do mercado, morar perto do centro. Nós tivemos que abrir mão, tivemos que renunciar. Teu nome Deus mudou. Então, e outras mudanças que Deus está fazendo, Então, eu gosto muito da minha propriedade, eu gosto muito lá do sítio onde que a gente mora, mas a casa, que nós morávamos antes,
eram muito melhor e maior do que a nossa casa do sítio, igual estou dizendo para os irmãos. Então, toda mudança traz algumas renúncias em nossa vida. É isso que Deus quer ensinar. Deus não poderia ter me dado condições de eu mudar para uma casa, de fazer lá, de melhorar e fazer uma casa grande, mas se fosse isso, ia ter renúncia. Ia ser uma mudança sem renúncia. Você está entendendo? É muito fácil você sair de uma casa, né, boa para uma casa boa também. É muito fácil você sair de uma melhor para uma melhor, né? Mas para quando você tem que pagar o preço, quando você tem que ali, igual Jesus teve que descer da glória do céu, das ruas de ouro e cristais, e pisar no pó e andar até o Calvário e sofrer ali, isso é uma renúncia muito grande, não é verdade, irmãos? Mas depois de tudo isso que ele fez, houve-se uma grande bonança, houve uma paz de espírito que até hoje permanece. Se eu e você hoje teve paz, é porque lá houve uma renúncia 2000 anos atrás. Amados, e eu quero dizer aos irmãos, para Jesus chegar e ir até a cruz e realizar a obra do Calvário, para que houvesse uma grande mudança no mundo, ele teve que renunciar à sua própria vida, para que a morte não tivesse mais o poder sobre nós. Não é diferente conosco, comigo e com você. Se quisermos realizar a obra de Cristo, é necessário também haver sacrifício. Precisaremos sacrificar o nosso tempo para participar da célula, sacrificar o nosso tempo para fazer os cursos necessários, para congregar nos domingos. Você teve que abrir mão, às vezes, de estar com a família. Para evangelizar, você vai ter que sacrificar um tempo. Precisamos de abrir mão de coisas que muitas das vezes atrapalham a nossa comunhão com Deus. Precisaremos muitas das vezes de nos consertar daquilo, né, que está interferindo na nossa santidade com Deus. Precisamos de tempo na nossa vida devocional, e tudo isso precisa de sacrifício, tudo isso precisa de mudança, precisa de renúncia. Não há santidade, não há santificação, se você não tiver uma devocional com Deus, se você não tiver tempo de ler a palavra, de jejuar, de orar e de buscar a Deus. Não há mudança, não há espiritualidade. Amados, a terceira e última coisa, ponto que eu quero, a afirmação que eu quero fazer, a terceira afirmação: depois dos transtornos da mudança, vem a bonança. Aleluia. Eu posso dizer que ainda estou nos últimos detalhes lá no sítio, ainda arrumando algumas coisinhas, apertando um parafuso de vez em quando. Hoje mesmo eu estive lá mexendo, Fabiano viu lá, eu mexendo lá no banheiro, mudando. Então ainda estou me ajustando ainda, mas eu quero dizer, daqui uns dias, irmãos, a gente só vai curtir o local, só vai descansar, só vai deleitar-se no Senhor, porque tudo já vai estar dentro do concerto, tudo já vai estar mais apaziguado. Amém, amados? Então, depois dos transtornos da mudança, vem a bonança. Lucas 24, 46, aqui fazendo uma conciliação com a Páscoa, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Amados, hoje é domingo de Páscoa, o dia que é comemorado o dia da ressurreição de Cristo. Mas eu vou dizer uma coisa: não teria como haver ressurreição se não houvesse primeiramente a morte. Não é verdade? Não tinha como haver ressurreição se não houvesse a morte. Para haver o perdão de Deus, Jesus teve que pagar o preço. Por isso hoje pode haver mudança de vida e conserto com a nova aliança,
que nos foi entregue por causa da morte em Cristo. Se hoje eu tenho mudança de vida, se hoje eu posso me redimir perante o Senhor, é porque houve uma aliança através da cruz do Calvário. Presta atenção aqui, irmãos. Mas a morte e ressurreição nos trouxe a paz verdadeira. Se hoje nós temos paz, é porque nós reconhecemos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus. Hoje nós temos a verdadeira vida e nós vivendo num reino inabalável em nossa vida. Amados, aí voltando para o texto de Hebreus que eu li com os irmãos, no capítulo 12, no versículo 27, diz assim: e esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis. Olha só, presta atenção que palavra. Ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amados, na mudança de casa que fazemos na vida, só mudamos aquilo que é móvel, aquilo que você consegue arrancar do lugar. Eu mudei agora de casa, eu não pude levar lá o quê? Um exemplo, lá tinha um guarda-roupa planejado, porque ele é fixo, ele é imóvel. Mas aquele guarda-roupa que não era planejado, que era móvel, pude tirar. Os irmãos estão compreendendo? Então, com certas mudanças, tem coisas que você não consegue mudar, e outras você consegue mudar. É o que está dizendo aqui esse texto aqui. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Então, o que o autor de Hebreus quer nos ensinar, na mudança de casa que fazemos na nossa vida, só mudamos aquilo que a gente consegue retirar, aquilo que dá para recolocar, aquilo que nós conseguimos transportar. Mas aquilo que é imóvel permanece. Aí ele fala, sabe o que é imóvel? É o reino inabalável dentro de nós. Nós precisamos de mudança de vida, precisamos tirar aquilo que é móvel, precisamos tirar aquilo que nos atrapalha, precisamos tirar aquilo que é negativo da nossa vida, aquilo que está atrapalhando a nossa comunhão com Deus, aquilo que está atrapalhando a nossa vida, aquilo que a gente pode tirar com a ajuda de Deus, nós vamos tirar, para que a inabalável, que é o reino de Deus, permaneça. Amado, o que eu quero dizer é que Jesus precisa entrar e o que o nosso eu precisa diminuir, para que a nossa vida venha a ver uma mudança radical e um conserto justificado pelo sangue de Jesus. Aleluia. A mesma coisa é na casa do nosso coração. Tem coisas que dá para a gente mover, mas tem coisas que só com a ajuda do Espírito Santo. Tem coisas que a gente vai querer mudar, mas a gente não vai conseguir. Oh, Deus. Por isso precisamos da ajuda. E não é a ajuda, às vezes, do pastor, não é a ajuda do seu amigo, do seu parente, é do Espírito Santo. Porque mudanças espirituais, só o poder do Espírito Santo para trazer nova vida. Amém, amados? Só o poder de Deus. Mas quando aceitamos a mudança e o conserto de Deus, não somos mais estrangeiros para Deus, e sim filhos. Somos servos. Não somos simplesmente servos, escravos, porque os servos e os escravos não permanecem na casa, mas os filhos permanecem na casa. Não é verdade, irmão? Os servos, quando você contrata um empregado para ajudar você a limpar a casa,
O empregado, ele não vive lá com você. Uma hora é outro. Mas seus filhos saem quando os empregados saem? Não. Os filhos permanecem na casa. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, quando o reino de Deus entra, ele traz mudança. E quem é filho permanece. Mas quem não é filho, por isso essa palavra que ele fala que lá no final, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, ele está dizendo para aquele que não quer mudança, para aquele que não quer, que quer ficar fechado, que quer deixar as coisas ali desconcertadas, é para eles. Nós somos filhos, para nós é a graça de Deus, é a superabundante, é o amor de Deus que vai nos ajudar a gente viver um contexto de vida que agrade a Deus. Amém? E eu quero encerrar essa palavra dizendo: o significado da palavra Páscoa quer dizer no hebraico Pesach, que quer dizer passagem. Iniciamos a célula ontem, a nova célula, os irmãos viram lá, compartilhei no grupo a nova célula, a El Shaddai, né? E nós começamos a ensinar sobre a Páscoa. Depois vou mandar os esboços, não sei como está as outras células, né? Inclusive amanhã nós teremos célula aqui, que continua a célula Ágape, né? Que é a célula que era daqui de Santa Teresa, continua aqui no apartamento. Então nós vamos falar sobre a Páscoa, né? Durante esse mês, alguns ensinamentos sobre a Páscoa. Então, a palavra pesar quer dizer passagem, podemos dizer também mudança, porque o povo mudou do Egito para onde? Para Canaã, terra que mana leite e mel. Pode também significar libertação das garras de Faraó. A Páscoa quer dizer libertação. Foi quando o povo foi liberto do Egito, das garras de Faraó, que passou pelo batismo nas águas do Mar Vermelho. Então pode significar também hora de conserto no deserto para chegar na terra prometida. Reconhecer nossos erros, ser humilde e reconhecer que precisamos de mudança. E muitas das vezes precisamos de passar por um deserto. Então só os filhos entendem, só os filhos que sabem do amor de Deus, da graça de Deus, que pode mudar, né? Somente a graça do Senhor pode mudar a nossa vida. Sem a graça de Deus, sem ela, nós vamos perecer no deserto e nunca vai haver mudança em nossa vida. Então essa é a palavra de Deus que eu entrego para a igreja. Mudança é um momento de mudança, também é momento de conserto. E conforme o tema aqui da palavra, as mudanças, elas trazem consertos. Amém, irmão? Se você deixar o Espírito de Deus te consertar, vai haver mudança na sua vida. Em nome de Jesus. Coloque-se em pé. Louvado seja Deus. Eu quero encerrar esse culto, agradecendo a Deus. Nicole vai colocar um louvor aí e pode encerrar a live, Nicole, no nome de Jesus. Quero orar com os irmãos. Pai, no nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por essa palavra que o Senhor entregou no meu coração. Eu quero agradecer ao Senhor, a Deus amado, por tudo que o Senhor tem